Oi, pessoal, bom dia. Bom dia aos que estão aqui novamente. Bom dia para o pessoal que está acompanhando a gente na transmissão online. Me chamo Priscila Fernandes, sou diretora da área de risco e qualidade da PwC. Apoio as equipes em assuntos de temas de FRS e temas também de instituições financeiras, fundos de pensão. Então, também atuo aí no segmento de Financial Services, né? Agradeço a presença de vocês, tanto aqui quanto no virtual. E a gente está aqui para falar sobre normas de sustentabilidade e que a gente tem aí essa 1h30 para aproveitar para também tirar algumas dúvidas. Se vocês tiverem dúvida aí, também vai ter um campo específico para vocês fazerem. Quem está no presencial pode ser pelo QR Code ou a gente passa o microfone também. Estou aqui com o Leandro Ardito, neste módulo também que ele vai se apresentar. Bom dia a todas e todos, bem-vindas, bem-vindos. Obrigado por estarem aqui conosco, presencialmente e também online. Sou Leandro Ardito, sou sócio de auditoria da PwC. Também eu lidero a nossa área técnica de temas de IFRS, de accounting e também de sustentabilidade. Eu sou homem branco, tenho cabelos castanhos, estou usando uma camisa branca quadriculada com azul, calça jeans, tênis e um blazer cinza. E aí a gente vai estar junto nos próximos 1h30 para conversar um pouquinho sobre os temas de sustentabilidade, como a Priscila falou. Vou passar só uns recadinhos técnicos aqui. Para vocês pontuarem para fins de CRC, tem que permanecer 75% do tempo conectado. O pessoal que está aqui também vai poder preencher uma lista de presença no final. O nosso evento está credenciado. A gente está fazendo a gravação e vai ficar disponível na página da PwC no YouTube. Acompanhe a PwC aí nas redes sociais. E vocês que estão no online e que quiserem fazer perguntas, o campo específico para fazer perguntas é esse aqui, que fica bem embaixo aí dos slides na transmissão. Então, a gente tem uma pessoa aqui monitorando as questões e a gente vai respondendo ao longo da apresentação também. Vocês e quem estiver aqui no evento presencial também, a gente vai estar respondendo as questões. E vamos à nossa agenda. Antes de entrar na agenda, a gente vai ter uma participação especial do nosso líder da área de ESG, que é o Maurício Colombari. Se quiser se apresentar, Maurício. Vem para cá, senão você não aparece. O pessoal está assistindo online também. Isso. Olá, pessoal. Bom dia a todos e todas. Eu sou Maurício Colombari, como o Ardito falou. Toco a parte de sustentabilidade da porta para fora, né? Ou seja, apoiando os clientes nesse processo, principalmente em relação aos temas de SSB. Então, vou acompanhar aqui o Ardito, a Priscila, e ficar à disposição de vocês para qualquer observação ou pergunta. Estou com vocês, tá bom, gente? Muito obrigado. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado, Maurício. Bom, o que a gente tem na agenda hoje para conversar com vocês? A gente vai passar uma visão geral de como é que aparece esse tema de sustentabilidade, de ESG. Estou recebendo um recado ali do pessoal do fundo que eu preciso ficar mais perto da câmera, então deixa eu me ajustar aqui. Tá bom aqui? Então tá bom, vamos lá. Então a gente vai passar um pouco de uma visão geral dos temas de ESG, como é que isso aparece, por que isso impacta a gente, por que impacta todos nós como profissão, não só o pessoal da área de sustentabilidade, mas também a área contábil, cada vez mais intrínseco e cada vez mais exigido pelo mercado, por reguladores, por clientes, por stakeholders em geral. A gente vai falar também sobre os aspectos normativos aqui no Brasil, falar um pouco de CVM, falar um pouco de CFC e vai falar também sobre a nova regulamentação que vem do Bacen. E a gente vai falar também, e aí acho que o mais interessante, os aspectos das normas que a gente tem, as normas do ISSB, IFRS S1 e IFRS S2, e a gente já tem no Brasil as normas em português, CBPS 01, CBPS 02, eu esqueci de dizer, eu também sou membro do CBPS aqui no Brasil, represento o IBRACON no CBPS, e a gente já tem as normas em português já emitidas, as quais a gente vai ter que cumprir. E falar um pouquinho do que tem acontecido, porque assim, isso está em constante evolução. Cada vez que a gente abre o site da IFRS Foundation, por exemplo, a gente vê alguma coisa nova aparecendo, alguma iniciativa nova. Então, vai falar um pouquinho do que está acontecendo. Provavelmente a gente não vai cobrir tudo. Se vocês tiverem dúvidas, perguntem. A ideia é que ninguém sair especialista, né? Porque não dá para sair especialista. A gente está aprendendo junto, está evoluindo junto em todos os aspectos relacionados à sustentabilidade, mas a gente tentar passar uma visão geral, passar um pouco dos temas práticos, dos temas técnicos e das normas conceituais. Então, fique à vontade para fazerem as perguntas e vamos começar, né, Pri? Vamos lá.
Vamos falar um pouco aqui da visão geral em relação aos aspectos de sustentabilidade. Então, não é de hoje que a gente tem ouvido falar sobre isso, mas a gente sabe que nos últimos anos tem ganhado uma força maior esses assuntos de ESG, mas com certeza não é algo que nasceu ontem. Então, se a gente for olhar numa perspectiva aí de tempo, já há algum tempo vem se implementando algumas medidas e algumas requisições do mercado, dos participantes do mercado, por mais informações relacionadas a ESG, né? Então, quando a gente fala de uma visão geral, a pressão por informações vai muito além das demonstrações financeiras. Então, quando a gente fala das demonstrações financeiras, já era requerido em que as companhias, né, avaliassem ali os riscos sociais, ambientais e de governança para efeitos ou não nas demonstrações financeiras. Nas demonstrações financeiras. Mas a pressão dos investidores vai muito além disso. Então, o investidor e os participantes do mercado, quer seja os consumidores, querem saber se as entidades são socialmente responsáveis, se tem ações ali em toda a cadeia de valor, né, se não utiliza trabalho escravo, então nessa parte social, se está preocupada com possíveis poluições geradas no processo produtivo dela, seja emissões de gases de efeito estufa, seja a poluição da água utilizada no processo fabril da entidade, né? Pode ser que ela está utilizando os recursos, devolvendo esses recursos de maneira degradada para o meio ambiente. Então, existe uma pressão aí dos consumidores que querem saber se essas entidades são socialmente responsáveis. Existe uma pressão também de mídias, né, que pode denegrir ou melhorar a imagem de uma entidade, pedindo transparência ali nas informações. Então, existe uma série de participantes do mercado aí que vem pressionando para que as entidades tenham cada vez mais informações e que essas informações elas vão além das demonstrações financeiras, né? E um dos focos aí dessa pressão por informações é justamente na avaliação de riscos, né? Então, cada vez mais a gente tem maiores riscos sociais e ambientais que podem impactar o modelo de negócios. Então, a gente pode ser que tenha um interrompimento na cadeia de fornecimento ali dos fornecedores daquela entidade, por eventos climáticos extremos, por exemplo. Então, pode alterar ali o modelo de negócio e a forma como a entidade está gerando ali os seus fluxos de caixa pode ser fortemente impactados, considerando que existem maiores riscos aí sociais e climáticos que podem impactar o modelo de negócios e afetar os fluxos de caixa. Então, a questão de avaliação de riscos é muito importante, a divulgação dessas informações, né? A entidade deveria ter ali um processo formal de identificação e mitigação desses riscos, e é justamente um dos itens que a norma traz para tentar endereçar isso, porque os participantes do mercado querem saber como as entidades estão avaliando esses riscos, da mesma forma que ela avalia os riscos de liquidez, né? Da mesma forma que ela avalia ali o risco de crédito da sua carteira de clientes. Então, como que ela está endereçando essa questão de riscos dentro da entidade. E também quer saber de que forma que ela pode aproveitar, né, as oportunidades em relação a essas questões ESG. E isso em toda a questão de criar valor ali para a entidade e em toda a cadeia. Então, desde os meus fornecedores, como eu trato aqueles produtos dentro do meu processo de fabricação e como eu devolvo isso para o consumidor lá na prateleira final daquilo que eu estou entregando de um produto ou de um serviço, né? Então, toda aí a criação de valor dentro da cadeia do ESG. E tem uma estratégia clara para identificar e aproveitar as oportunidades relevantes. A gente vai trazer depois alguns exemplos, mas tudo que a gente for falar de sustentabilidade está relacionado a riscos e oportunidades. Então, a gente sempre vai ter essas duas caixinhas aqui caminhando junto em relação a essa pressão por informações, né? Só um comentário antes da gente seguir. A gente fala sustentabilidade, vem na cabeça direto a parte ambiental. Sustentabilidade são os 3 pilares do ESG, que é o ambiental, social e governança. Então, abrange tudo isso. Embora até o momento as normas do ISSB e também do CBPS, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a gente tem a norma geral, que é o 01, o CBPS 01, o IFRS 1, e o IFRS 2, CBPS 02, que fala especificamente de mudanças climáticas. A gente vai ter outras normas, a gente vai falar um pouco sobre isso na parte das ações, né, das iniciativas em curso, mas a gente vai ter outras normas que vão abordar os outros pilares do ESG, social e de governança. Então, quando fala sustentabilidade,
é a mesma coisa que dizer ESG, são os 3 pilares, não só mudanças climáticas, não só a parte ambiental. Isso, exatamente. E os diversos stakeholders também querem saber muito sobre o impacto, né? Essa demanda por informações aí para saber sobre os impactos socioambientais, que a entidade utiliza os recursos e devolve esses recursos naturais, que eu estou falando de naturais muito, porque a gente pensa muito no clima, né? Mas tem outros impactos aí, mas existe essa demanda de informação também sobre impacto e muitas vezes com a quantificação desses impactos justamente para a tomada de decisão de investimento. Então, assim, se eu tenho a informação de que determinada ação vai gerar um impacto no fluxo de caixa daquela entidade, no médio, no curto, no longo, no curto, no médio, no longo prazo, eu posso decidir tomar fazer um investimento nela ou não. Então, os stakeholders têm demandado essas informações também. E a gente tem aí aspectos regulatórios, que é a exigência dos reguladores em relação a essas informações, que a gente depois vai passar, que já temos algumas, e também a asseguração dessas informações, para que a gente tenha um terceiro fora da companhia, olhando aqueles números, validando aqueles números, e trazendo aí mais confiança naqueles números para o mercado. Então, a gente vê aqui que a informação ela é mais abrangente e vai realmente muito além da demonstração financeira. É claro que alguns assuntos ESG estarão nas demonstrações financeiras, mas muitas das ações ESG vão estar nos relatórios específicos de sustentabilidade. Antes de seguir, a gente fala stakeholders em geral, né? A Priscila comentou de clientes, comentou de investidores, as normas da IFRS, do ISSB, elas são voltadas à criação de valor pela empresa sob o ponto de vista de investidor e quem concede crédito para as empresas. Mas quando a gente fala das exigências dos stakeholders em geral, inclui também, por exemplo, os profissionais, os colaboradores, né? Cada vez mais difícil a empresa conseguir atrair e reter um profissional quando os comportamentos da empresa, da parte social, governança e também ambiental, não cumpram com os valores das próprias pessoas. E a gente vê uma geração que bom, uma geração cada vez mais atuante, cada vez mais exigente. Então, não estamos falando de investidor especificamente nesse caso, mas tem impacto, pode ter impacto para a empresa. Então, esse tipo de coisa, reguladores, né, estão trazendo CVM, Bacen, estão trazendo novas exigências. Clientes mesmo, né? Às vezes o cliente fica sabendo que a empresa da onde eu compro uma roupa, ela usa trabalho escravo lá num país de algum lugar do mundo. E provavelmente o competidor dela que me cobra um pouco mais não faz isso. Provavelmente eu vou acabar comprando daquele que não faz, mesmo que eu tenha que pagar um pouco mais. Então, a gente começa tudo meio que se entrelaçar e vem cair também nos futuros resultados da empresa. A gente começa a falar de sustentabilidade, não sustentabilidade ESG, mas sustentabilidade em termos de continuidade das operações, continuidade da companhia. E quando fala de estar no relatório de sustentabilidade, estar no relatório da demonstração financeira, algumas coisas que são divulgadas no relatório de sustentabilidade podem ter impacto ou deveriam ter impacto, ou no mínimo ter sido considerado em alguma divulgação nas demonstrações financeiras. Então, tem 2 papers emitidos por um board member do IASB, Nick Anderson, um emitido em 2019, chama em Brief, e o outro emitido em 2020, esse é mais extenso, que é um material educacional, que fala dos potenciais impactos de mudanças climáticas, especificamente mudanças climáticas, nas demonstrações financeiras. E ele passa algumas áreas que poderiam ter impacto e já deveriam estar sendo consideradas. Por exemplo, eu falo lá no relatório de sustentabilidade que eu vou mudar meu processo produtivo para ter uma produção de emissão de baixo carbono. Significa que eu vou fazer o quê? Provavelmente eu vou trocar o meu parque industrial e vou ter algumas consequências dali para frente muito boas do ponto de vista ambiental. Alguém avaliou se tem uma mudança de vida útil nos ativos que eu estou usando, que eu preciso rever? Alguém avaliou incluir isso no teste de impairment? Se sim, tem que fazer uma divulgação, tem algum impacto, não teve impacto. Então, tem coisas que estão diretamente relacionadas e precisariam, no mínimo, de uma análise e, eventualmente, o reconhecimento e mensuração, mas a divulgação, se for material, certamente. Né? Exatamente. E tudo isso aqui, que vai muito além das demonstrações financeiras que a gente falou, estava sendo divulgado para o mercado de que forma? Na forma de diversos frameworks. Então, você tinha diversos caminhos aí para fazer essa divulgação de uma forma descentralizada, alguns abrangiam mais o governance, outros mais o clima, outros mais a parte social. Então, diante dessa multiplicidade aí de framework, surge, na realidade, o ISSB, né, que tem aí a intenção, né, de
criar um padrão global de informações de sustentabilidade e que elas sejam comparáveis, completas e de alta qualidade. Então, ele se apropriou, né, vamos falar assim, se apropriou aí dos conceitos do TCFD, basicamente, né, dos 4 pilares do TCFD, que a gente vai falar também mais adiante, e utilizou também outras informações setoriais do SASB, outros frameworks ele foi inspirado, mas quis concentrar aí para que as informações tivessem um padrão global, né? É lógico que é uma norma baseada em princípios, então não é prescritivo do ponto de vista de faça isso dessa forma e essa é a métrica. É lógico que as companhias vão ter que desenvolver isso, mas muitas das companhias já divulgam algumas informações de sustentabilidade em outros frameworks e precisam sim de uma adaptação para poder estar aderente aí ao que o ISSB está propondo de normas, né? E ele propõe aí que as divulgações de sustentabilidade sejam divulgadas em conjunto com as demonstrações financeiras, para que justamente elas sejam um complemento de informações. Então, a gente não está falando de informações duplicadas, são informações que deveriam ser lidas em conjunto para que você entenda a companhia de uma forma mais abrangente, tanto nas questões de sustentabilidade, que é o que o ISSB está trazendo para a gente as normas, quanto nas questões ali das demonstrações financeiras. Mas tem que ter essa conexão entre elas, mas não uma duplicidade de informações, né? Não é tudo que está num relatório que vai estar no outro. Elas têm que estar ali sendo complementares, tá bom? E qual que é a base conceitual aí da estrutura das normas, né? Então, a gente tem sempre falando de riscos e oportunidades. Então, a gente vai no FRS 1, fala de riscos e oportunidades relacionados a ESG, a gente vai no FRS 2... FRS 2. S2 fala sobre riscos e oportunidades relacionados ao clima, então sempre na perspectiva da entidade com foco no investidor, tá bom? Então essa é a base conceitual aí das normas. E a norma IFRS 1, que é aquele que seria uma estrutura mais conceitual aí das normas, ela traz a mesma definição de materialidade que a gente tem no IAS 1 para as demonstrações financeiras. É claro que nas demonstrações financeiras a gente tem lá os números de ativo, de PL, de resultado, e a gente chega ali numa materialidade financeira e a gente sabe que para o relatório de sustentabilidade, mesmo que a gente tenha a mesma definição de materialidade, ela é aplicada em alguns casos em itens que são qualitativos também. Então, por mais que a definição é a mesma, você vai aplicar sobre um conjunto de informações diferentes de uma demonstração financeira. Então, vai ter ali critérios específicos para se definir essa materialidade e o ISSB divulgou um material semana passada, justamente trazendo um guidance sobre essa definição, sobre como aplicar, né, como utilizar esses parâmetros de definição de materialidade para as questões de sustentabilidade. A gente deixou o link lá no final da apresentação para todo mundo acessar também. Um complemento aqui a essa informação, embora a definição seja a mesma no IFRS 1 e no IAS 1, sobre o que é materialidade, que é aquilo que estiver errado, obscurecido, não divulgado, omitido, tem alguma coisa assim, impacta na tomada de decisão do usuário da informação, da demonstração financeira ou do relatório de sustentabilidade. Quando a gente olha a demonstração financeira, como a Priscila falou, a gente está olhando um período e uma database. Então, é o exercício findo em 31 de dezembro de 2024. Quando a gente olha o que está escrito nas exigências do ISSB para as informações de sustentabilidade, a gente vai olhar potenciais impactos materiais ou riscos e oportunidades materiais no curto, médio e longo prazo. Então, embora a definição seja a mesma, a forma de aplicar pode ter alguns desafios adicionais. Então, é importante olhar bem e não tomar como certo que vai ser a mesma coisa. Talvez seja, mas tem que avaliar caso a caso. E novamente, reforça que a base conceitual é de ter essa conexão, né, entre os riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade e as próprias demonstrações financeiras. Inclusive, na estrutura global, quando a gente está falando aqui de onde está o ISSB na estrutura global, eu vou sair um pouquinho aqui da frente, o ISSB é esse mais azul claro que está aqui embaixo, então, o responsável aí por emitir as normas internacionais de informação financeira sobre sustentabilidade. Hoje a gente tem 2 emitidas, mas existe um plano aí de emitir outras normas quanto forem necessárias para cobrir, né, tanto o E, quanto o S, quanto o G. Então, tem aí alguns já em projeto mesmo. E é a base ali para a divulgação de sustentabilidade. Então, ela caminha em paralelo
com a estrutura que a gente já tinha, né, que é essa azul mais escuro, do IASB, que emite as normas contábeis, que é a base para as demonstrações financeiras. E o que a gente está falando é que essas são peças que vão se encaixar. Então, é a demonstração financeira se encaixando ali com a divulgação de sustentabilidade e se complementando em termos de informações para os investidores e outros provedores de capital ali do mercado como um todo. E todos estão aqui embaixo do IFRS Foundation, board, né, aqui. Então, as duas entidades estão aqui embaixo, e essa é a estrutura que a gente tem quando a gente fala de uma visão mais global aí da emissão das normas, tá bom? E como que está o Brasil em relação a isso? Então, aqui a gente vai para a parte do Brasil. Alguma pergunta até agora? Algum comentário? Tudo bem? Obrigada, Ardito. Bom, evolução dos normativos. É claro que a gente não trouxe a linha do tempo completa, porque a gente teria aí algumas ações que já faziam um tempo, então a gente extraiu o que tem de mais recente, né, que a gente tem. Então, o principal que a gente tem aqui é a formação do CBPS, então do Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade. Então, ele foi criado lá em 2022, por meio de uma resolução do CFC. Então, ele utiliza aí participantes de diversos organismos, que a gente listou alguns aqui, né? Abrasca, Capimec, B3, tem os convidados aqui, BGC, Bacen, CVM, SUSEP, os reguladores também. Então, é um conjunto aí de membros indicados por essas instituições, que são as mesmas que compõem o CPC, para poder desenvolver e aplicar no Brasil as normas emitidas pelo ISSB, mas para fins locais. Então, a gente sempre vai ter que ter, né, uma norma em português, mas ela é um reflexo das normas ISSB emitidas, né? Então, a gente teve aí a emissão em 12 de setembro de 2024 da CBPS 01 e da CBPS 02, e esses são os padrões de divulgação de sustentabilidade aplicados aqui no Brasil, né? E a gente vê aí, num curto período de tempo, tiveram que trabalhar aí arduamente para a emissão dessas normas. Então, eu acho que é aí um esforço conjunto de todos esses organismos que estão aí embaixo da Fundação Apoio, né, ao CPCS agora, e acho que foi um esforço conjunto aí de todas as entidades e das pessoas para que essas normas tivessem emitidas aí em 2024, nesse curto, é considerado um curto período, tá? Porque as normas são bem extensas, então acho que foi um esforço conjunto aí. É um detalhe, mas ela foi anunciada em 30 de outubro, durante o seminário da Fundação, então esse 12, assim, estava trabalhado antes, mas enfim. E aí um comentário relevante aqui, que é o seguinte: as normas do CBPS, elas são exatamente as normas do ISSB traduzidas para português e adequadas ao nosso contexto, o que significa dizer o seguinte: não tem alteração. O que a gente fez no CBPS foi olhar se tem alguma restrição legal ou regulatória que impusesse alguma diferença. Por exemplo, no CPC, a norma de ativo imobilizado do CPC, ela é exatamente igual ao IS16, exceto pelo fato que ela diz o seguinte: você pode fazer reavaliação desde que a lei brasileira permita. O que a lei, como não permite, você não pode fazer a reavaliação. Então, a gente olhou no CBPS, teria alguma alteração a ser feita nesse sentido, e não teve, mas o regimento do CBPS exige que se cumpra exatamente o que está nas normas do ISSB. Então, na audiência pública que foi feita, alguns comentários que a gente recebeu eram para alterar algumas coisas, facilitar algumas adaptações, ou facilitar aplicações de empresas menores. Embora a gente entenda e entenda que faça sentido e que seria bom realmente ter algumas facilitações, a gente não pode, pelo regimento do CBPS, alterar, tem que seguir exatamente o que está lá. Aqui em relação aos normativos, né, a emissão da norma, e aqui em relação aos reguladores. Então, a gente trouxe um aqui para a CVE, a resolução 193, ela foi alterada recentemente pela 217, 218 e 219, para considerar justamente a emissão das normas em português, né, do CBPS 01 e do CBPS 02, e ela é aplicável para companhias abertas, fundos de investimento e companhias securitizadoras, em relação à divulgação de relatórios de sustentabilidade com base nos padrões ISSB, com base no CBPS 0102 agora emitidos, né? E a gente tem um período de adoção voluntária e tem um período de adoção obrigatória. Então, em relação ao período de adoção voluntária, né, a entidade pode fazer essa opção. Se ela fizer essa opção, ela deve divulgar essa opção ao mercado na forma de fato relevante, né?
Que eu saiba, a gente tem 2 entidades que já se declararam publicamente, que é a Lojas Renner e a Vale, que vão adotar de maneira antecipada. Não sei se teve mais alguma nesse meio tempo, mas essa é essa que eu tenho conhecimento. As informações comparativas são exigidas a partir só do 2º ano de adoção voluntária, então no primeiro ano você não precisa das informações comparativas. E aqui foi o ajuste que veio nessa resolução agora mais recente, de que o prazo vai ser até 9 meses do encerramento do exercício social, alinhado agora com a norma do SSB também dava esse prazo. Então, antes estava no formulário de referência aqui, agora são 9 meses. E todas essas informações têm que passar por um processo de asseguração limitada por auditor independente registrado na CVM. Então, a gente sabe que é um desafio para as companhias elaborar o relatório de sustentabilidade. Neste primeiro momento, tem aí esses 9 meses para ser divulgado, mas também as entidades têm que estar preparadas para receber o auditor, para poder fazer essa asseguração aí limitada, e depois a gente vai para a asseguração razoável, mas precisa aí ter todo um esforço de controles, de intercomunicação entre os departamentos ali, para poder ter essas informações de forma consolidada e de forma correta e precisa para poder fazer as divulgações para o mercado. Em relação, quer falar de alguma coisa? Não, termina. Tá, posso terminar. Então, em relação à adoção obrigatória, a partir de 1º de janeiro de 2026, o prazo no primeiro ano é na data do formulário de referência e no 2º ano de adoção obrigatória tem na mesma data da divulgação das demonstrações financeiras. E o grande desafio também para nós como auditores, mas para vocês como preparadores, é passar por uma asseguração razoável por auditor independente que avalia tanto os relatórios como os controles, como todo o ambiente de captura e de validação desses dados que vão constar no relatório de sustentabilidade, e que muitas vezes não está ali na controladoria, né? Está pulverizado na instituição, nas entidades de uma forma geral, e essa coleta de informações, essa consolidação de informações, e tendo que divulgar na mesma data das demonstrações financeiras é um desafio muito grande para os preparadores. Então, eu acho que é um desafio para todas as partes aí, tanto para o auditor quanto dos preparadores. Só para complementar, a CVM 217 a 218, elas aprovaram a CBPS 01 e 02. Então, quando saiu a 193, ela só falava das normas do ISSB. Então, a 217 e 18 falam das normas do CBPS, estão falando alguma coisa parecida como o Dual Compliance que a gente tem nas demonstrações financeiras. E a 19 ela alterou para 9 meses e não formulário de referência e está em linha com o IFRS S1. E aí, o Maurício pode complementar se achar necessário, mas o que a gente sugere é que antecipem. Quem vai ter que cumprir com exigências regulatórias, antecipem, porque o desafio é grande. A gente, conversando com os pares fora do Brasil, especificamente na Europa, onde você tem uma regulamentação do CSRD já bastante complexa, 13 normas para serem colocadas em operação ou aplicação a partir desse ano, desafios muito parecidos com o nosso, muitos controles ainda de forma manual, muita coisa em planilha, falta de integração entre a parte que prepara as informações, o pessoal de sustentabilidade e o pessoal de controladoria, porque sustentabilidade nem sempre tem o background de reportar, o pessoal da controladoria tem, mas talvez não saibam onde buscar as informações, então precisa ter uma integração, equipes multidisciplinares, e quanto mais para frente quanto mais demorar para botar em aplicação, acho que mais difícil vai ser superar esses desafios. Não sei se o Maurício quer complementar alguma coisa que você tem visto de forma no mercado. Acho que o que eu poderia complementar é que o antecipar não necessariamente é ir pela adoção voluntária em 2024 ou em 2025. O antecipar pode ser efetivamente ter um plano de ação no qual você já comece a preparar as informações no tempo, de agora até 2026, para que não deixe para fazer tudo isso no último ano. O antecipar também é, por exemplo, passar o relatório. Tem empresas que preparam informações de sustentabilidade, mas nunca passaram por um processo de asseguração, porque para aquelas empresas que não fazem o relato integrado, a asseguração ainda ela é opcional. Então, são várias atividades que as companhias podem adotar, como, por exemplo, também passar a divulgar algumas das informações nos relatórios de sustentabilidade atual, preparar essas informações para consumo interno antes de 2026, enfim, de fato estabelecer
uma jornada, né? E a jornada ela vai depender muito de empresa para empresa, mas só para deixar claro que o antecipar não é que você tem que ir lá já, né, e fazer o comunicado ao mercado, vou adotar já esse ano, porque de fato algumas empresas não estão prontas, mas acho que ter o plano é o fundamental e tendo um plano, começando as ações agora, acho que existe o tempo suficiente para lá em 2026 a companhia estar pronta para uma asseguração razoável. Acho que esse é o caminho. Obrigado. Bom, e quem lembra da adoção das normas do CPC e do IFRS em 2010, a gente saiu de uma BR Gap, né, contabilidade brasileira, viu onde a gente tinha que estar em 2010, né, com comparativo em 2009, viu o trabalho que deu. Agora a gente vai ter um processo similar, mas não igual, com muitas empresas que nunca prepararam nada em termos de relatório de sustentabilidade. Então, um desafio bastante grande, mas precisamos... É um alerta, né, para a gente antecipar, né? Esse módulo serve para isso também, para esse alerta. A gente não colocou no slide aqui, mas em termos de regulador, semana passada saiu a 5185 do Bacen, que o Bacen adotando as normas do CBPS 0102 para as instituições financeiras, então elas terão aí o prazo de janeiro de 2026 também para divulgar as demonstrações financeiras para as companhias abertas, S1, S2, e 2028 para as demais instituições. Então, assim, ele não fez nenhum tipo de isenção ali para as outras instituições S3, S4, S5, instituições de pagamento. Então, assim, a gente tem ali uma preparação aí que as instituições também terão que fazer, e algumas que não são S1, S2 têm estruturas mais enxutas, então também tem que já ir pensando aí em se estruturar e se antecipar para poder estar preparado, porque a gente pensa que está perto, né, que está longe de 2026, mas está perto, né? Então, saiu isso na semana passada do Bacen, então as entidades aí do Bacen também devem aplicar as mesmas normas que a gente está falando aqui da CVM, tá bom? Adotou na íntegra, não teve aí diferença de gap nesse caso, tá bom? E aqui o próprio CFC também referendou aí esses padrões como incorporando, né, nas normas brasileiras de contabilidade as divulgações sobre sustentabilidade, adotando também aí primeiro adotou no padrão ISSB e depois referendou aqui pela NBC-TDS 0102 o mesmo texto do CBPS 0102 para aquelas entidades que decidirem divulgar informações de sustentabilidade, mas que não sejam companhias abertas, não sejam instituições financeiras que estão dentro do guarda-chuva do regulador, mas que vão divulgar as informações de sustentabilidade, deve fazer utilizando esse padrão. Então, é o padrão brasileiro agora de normas de divulgação de sustentabilidade, essas normas. Então, se a companhia utilizava outro framework e fazia essa divulgação voluntariamente, porque não está sujeita a nenhum regulador também, mas se ela for fazer, agora tem que seguir esse arcabouço de normas, esse framework, tá bom? E deixou determinado que a responsabilidade por elaboração dessas informações é do profissional de contabilidade. Então, assim, porque tinha toda uma discussão se qualquer pessoa poderia, tipo um engenheiro, né? Um não contador poderia elaborar e ser responsável por essas informações. Ela deixou claro que é para o profissional de contabilidade. E passível aí, né? Precisa ter a asseguração desses relatórios por auditor também credenciado. Então, deixou aí para nós, né, contadores, essa atribuição de fazer as informações e também de auditar as informações, tá bom? Então, essas são as normas aqui para fins do Brasil. Então, esses são os aspectos regulatórios. Não sei se ficou alguma dúvida em relação a isso. Agora a gente vai entrar para a norma de sustentabilidade mesmo. Tem uma pergunta aqui. Tá bom, deixa eu só passar o microfone para o pessoal do online ouvir também. Era só um pouquinho. Aqui, ó. Obrigada, Sara. Bom dia. Uma dúvida, até que você falou agora do CFC, você deixou eu limpo ali, né? Tipo, então, CVM está muito clara, tem a questão, e agora tem no CFC. Uma companhia fechada, ela é obrigatória a publicação do relatório de sustentabilidade? Não. 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 Se fizer, tem que entrar nas normas. Isso. Mesmo que ela seja uma limitada. Então, tipo, eu não teria a obrigação de divulgá-la, eu não tenho nem a obrigação hoje de divulgar a DF. Se eu fizer o relatório, preciso divulgar a DF também a mercado.
você vai ter que cumprir com o que está, por exemplo, nas empresas, na sociedade de grande porte, né? Nas empresas de grande porte. Se você tem que fazer a divulgação, assim, eu não sei te dizer exatamente, porque aí precisa passar de uma análise legal, mas o que o CFC traz? Ele faz o seguinte, a gente incorporou nas normas brasileiras de contabilidade, as normas de sustentabilidade que vêm do CBPS, e a gente está dizendo o seguinte, se você quer preparar alguma coisa de acordo com as normas brasileiras de contabilidade para fins de sustentabilidade, embora não seja exatamente contabilidade, de acordo com a resolução do CFC, tem que seguir o CBPS. Tá, posso fazer alguma outra coisa? Acho que até pode, desde que seja uma... Porque as normas do ISSB que vêm pelo CBPS também, eles chamam de building blocks. Ele não é excludente. De repente, você consegue montar alguma coisa que você já faz de GRI, né, ou de relato integrado, você consegue complementar e preparar alguma coisa que cumpra com aquilo que está lá. Posso fazer 2 relatórios? Posso continuar fazendo GRI e fazer um separado só para CBPS? Poderia. O ponto é, de acordo com a resolução do CFC, é isso que tem que ser seguido. Se eu preciso divulgar para mercado, precisa que vá em algum lugar, aí tem que fazer uma análise jurídica para ver se enquadra de companhias de grande porte. De grande porte, na verdade, o dia que a gente tem é de demonstração financeira, não tem nada específico do relatório de sustentabilidade. Mas assim, o que eu vejo na prática, aí o Maurício pode corrigir ou complementar. 2 empresas de capital fechado, 2 limitadas, concorrentes, uma faz, a outra não, pela pressão do mercado vai acabar fazendo também. Né? Obrigada. Eu só poderia complementar que em relação a esses requisitos, especificamente, quando a gente fala de companhias de capital fechado ou empresas limitadas, não ficou uma coisa tão cristalina como para companhia aberta. Né? Então, a gente percebe até algumas opiniões diferentes no mercado. Né? Então, empresas indo para um aspecto mais radical. Não, eu sou uma companhia fechada. Vai divulgar informação de sustentabilidade? Tem que ser de acordo com o ISSB e não pode ser mais GRI. Eu acho que é uma posição um pouco exagerada nesse momento, antes da gente ter, de fato, essas definições mais claras, como o Ardito falou, né? Acho que o ideal é sempre, nesse caso, na dúvida, consultar do ponto de vista jurídico, quais são as implicações e tal. E uma coisa que a gente discute no IBRACON é, informações financeiras de sustentabilidade ou só informações de sustentabilidade, né? Se fosse informações financeiras de sustentabilidade, é ISSB, mas a companhia pode argumentar que não, eu só estou divulgando informações de sustentabilidade, que não estão nesse contexto financeiro tal, e, portanto, estariam fora do contexto do CFC, e eu poderia continuar sendo uma companhia de capital fechado ou uma limitada, divulgando as minhas informações GRI de forma voluntária. Então, é um assunto que, de fato, ainda tem gerado diferentes interpretações no mercado, então acho que é bom fazer uma avaliação interna, tal, mas eu prefiro não adotar uma postura tão radical do tipo, não pode mais fazer só o GRI, porque, sinceramente, sendo algo voluntário, parece, do ponto de vista lógico e prático, não me parecia inadequado dizer, não, você não pode agora mais divulgar uma informação da forma como você bem entender, né? Então, acho que é um pouco disso. Ainda existe, de fato, mesmo entre as firmas no IBRACON, algumas posições mais diferentes, e a gente tem de ter uma posição um pouco mais equilibrada e menos extrema, vamos chamar assim. Acho que tem ainda um caminho para evoluir com o próprio CFC também, que a gente entende a intenção, mas talvez a forma que foi feito não deixou tão claro. Então, acho que tem uma evolução a ser feita por todas as partes. Como eu falei no início, né? Estamos todos aprendendo juntos esse caminho que, para muitos de nós, ainda é muito novo, né? Então, acho que tem algumas coisas para a gente percorrer. E pode ser que tenha uma pressão na realidade externa, né? Porque, por exemplo, se essa entidade quer tomar um financiamento numa instituição financeira, como a instituição financeira também tem que divulgar as informações de toda a sua cadeia, tanto de fornecedores quanto de clientes, pode ser que haja uma pressão para que a informação venha num formato específico, né? Não uma pressão, um enforcement, né? Porque a entidade de capital fechado aí não vai estar no enforcement do Bacen, mas pode ser que a instituição financeira fale, não, eu quero receber essa informação para liberar o financiamento aí para vocês, mas que ela venha em SSB, no GRI. Pode ser que tenha essa pressão mais adiante, mas aí tem que acompanhar aí a evolução também. Beleza, vamos às normas de sustentabilidade. Agora é a parte fácil. Já falamos várias vezes, né? Então a gente tem aqui a IFRS 1, que fala de riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade, que é aquela questão mais abrangente, então envolve o E, o S e o G, né? Então
de ambiental, de social e de governança. E sempre a gente vai falar isso muito na perspectiva da entidade, que sejam úteis as informações para a tomada de decisão dos investidores, tá? E a gente tem a IFRS 2, que é esse olhar, né, que o ISSB teve em relação à questão de mudanças climáticas, que seria um tema mais urgente. Então, foi a norma que saiu primeiro em relação a riscos e oportunidades climáticas materiais. Então, essas são as duas normas que a gente está falando agora, e que aí a gente vai entrar aqui no detalhe de cada uma delas. Isso que você comentou é importante, né? Porque, de fato, quando eles criaram o ISSB, eles disseram que o foco inicial ia ser mudanças climáticas, exatamente por isso, pela urgência do tema, aquecimento global e os impactos que isso tem trazido, mas eles já disseram desde o momento inicial que eles iam tratar dos 3 pilares de ESG, ambiental, social e governança. Então, já tem algumas pesquisas acontecendo para as próximas normas, a gente vai falar depois. Então, quando a gente está falando de riscos e oportunidades, então a gente fala muito aí das interações que a entidade faz com os recursos que ela utiliza no processo de fabricação dela e como que ela estabelece aí esses recursos e os relacionamentos. Como que ela utiliza esses recursos e como ela devolve isso também no ambiente natural, se ela utiliza aí de alguns itens aí de recursos. A gente vai trazer o exemplo, mas se ela utiliza água, por exemplo, no processo de fabril que a gente usou no outro exemplo, como que ela utiliza e como que ela devolve isso para a natureza. Então, qual que é esse relacionamento dela com o ambiente que ela está consumindo e que ela também está gerando ali um valor. Então, esses recursos podem assumir diversas formas, então naturais, industriais, intelectuais, humanos, sociais e financeiros. Quando a gente lê isso, a gente lembra muito do relato integrado, né, que tem essas separações assim também. Não é igual, tá bom, mas tem ali um pouquinho disso também. E a entidade depende aí desses recursos e relacionamentos para gerar valor e, ao mesmo tempo, os afeta por meio das suas atividades, que muitas vezes as suas atividades degradam, né, algum recurso natural e aí isso também ela afeta aí por meio das suas operações de forma muitas vezes negativa, né? Mas tem aí o outro lado da moeda, que é verificar as oportunidades em relação a isso. Então, como a gente já falou, a gente sempre está falando aí de riscos e oportunidades no curto, no médio e no longo prazo, que pode afetar os fluxos de caixa da entidade e os financiamentos e o próprio custo de capital da entidade. Então, tudo que a gente for ver, às vezes a gente vê até abreviado, RO, que é os riscos e oportunidades em relação a esses assuntos. E aqui a gente vai trazer 2 exemplos. Um exemplo é em relação ao próprio consumo de água, então uma entidade que utiliza aí o recurso natural água no seu processo de produção. Então, qual que é o nosso risco? A gente tem um esgotamento desse recurso natural, mas é um fator que não está no controle da entidade, né? Então, pode ser que seque aquela fonte de água ali que ela utiliza, mas pode ter a degradação, porque o meu processo pode poluir essa água que eu utilizo. E isso vai afetar, né, o modelo de negócio, toda a minha processo de produção, pode afetar a preferência dos consumidores que podem não querer consumir o meu produto porque eu degrado esse recurso natural. Mas qual que é a oportunidade? É a forma que eu vou regenerar ou preservar esse recurso. Então, eu vou fazer replantio de árvores nas nascentes, né, reflorestar os cursos de água. Eu posso utilizar água de reuso no meu processo de produção. Então, antes de devolver para o meio ambiente, fazer todo o tratamento. Então, essa é a oportunidade em relação à utilização desse recurso, ao meu relacionamento com esse recurso natural e como que eu devolvo ele ali para a natureza em relação a isso. Então, aqui a gente está no fator clima e a gente pode ter um exemplo aqui de social, por exemplo. É um modelo de negócio que depende de uma força de trabalho altamente especializada. Então, qual que é o risco? A dependência dessas pessoas, né, em manter e reter essas pessoas, atrair e reter. Então, qual que é a minha oportunidade? É desenvolver programas para eu monitorar os níveis de satisfação, para eu fazer aí engajamento, retenção de funcionários, treinamento, bem-estar dos funcionários. Então, tudo isso é uma oportunidade em relação a essa questão social. Então, em cada uma dos níveis, a gente pode achar os riscos e a oportunidade. E é claro que a gente trouxe aqui exemplos
ilustrativos, né? A gente sabe que as companhias têm que olhar a companhia como um todo, e muito do que a gente vê, do que tem hoje, né? Que não é o ISSB, é em outros frameworks. Existe todo um mapeamento de riscos e oportunidades em relação à atuação das entidades, se é uma entidade de varejo, se é uma entidade de serviços, utilizam às vezes mapas de calor para poder identificar onde está isso, probabilidade de ocorrência desses riscos, a magnitude desses riscos, para poder definir quais que são esses riscos e oportunidades materiais para as entidades. Então, existe uma metodologia também para se definir isso, não é definido assim só aleatoriamente, né? Existe toda uma métrica também para se definir isso, para depois fazer as divulgações daquilo que é material. E aqui é um pouco dos princípios de divulgação em relação ao IFRS S1, que é a base de elaboração das demonstrações em sustentabilidade, informações financeiras de sustentabilidade, e que tem os fundamentos conceituais, bases para a elaboração do relatório, e que também serve de base quando vem as outras normas acessórias, que é o IFRS S1 e os demais que vão vir. Então, no IFRS S1, tem aí os quesitos amplos e orientação em relação a fundamentos conceituais, conteúdo principal, os requerimentos gerais, julgamentos e incertezas. Então, quando a gente está falando aqui de fundamentos conceituais, então a gente está falando aqui de uma apresentação adequada. Então, a informação tem que ser precisa, tem que ser comparável, tem que ser verificável. Então, essa informação vai passar por um processo de asseguração. Então, eu preciso ter ali, no minimamente, controles para evidenciar como que aquela informação está sendo produzida e que ela seja produzida nos 2 períodos, né, que a gente vai ter ali a informação comparativa, que elas sejam preparadas de forma consistente. Eu não posso ficar mudando os critérios assim de um ano para o outro, né? Se tiver alguma mudança, precisa explicar o porquê da mudança, porque às vezes a informação fica mais útil para o usuário de outra forma. Mas o que se espera é que elas sejam ali comparáveis e verificáveis e que estejam nas mesmas bases, né? A gente tem que ter a questão da materialidade, que a gente tem o texto exato da norma no próximo slide, mas o Ardito já comentou um pouco. Se a omissão ou essa informação pode mascarar alguma coisa que é material dentro da entidade. Então, a gente vai trazer aí a definição certinha para não cometer o erro aqui de falar uma coisa que não esteja lá. E a divulgação é do que é material, né? Isso. Informações a serem divulgadas do que forem materiais. Materiais. E aí, riscos e oportunidades sempre. Entidade que reporta. Está definido lá que a entidade que reporta é a mesma que a gente reporta as demonstrações financeiras. Então, se a gente tem um conglomerado, a gente vai divulgar as informações ali de forma consolidada. Então, aqui vai ser na mesma entidade que reporta a demonstração financeira, tá bom? Então, no nível ali da... A gente já viu casos de demonstrações financeiras que tem controlador e consolidado, e a demonstração financeira principal para fins de IFRS, que acompanha SSB, e CPC e CBPS, a mesma coisa, é o consolidado. Não estou falando para fins de impostos, distribuição de dividendo, mas de gap mesmo, de account. Então, o relatório de sustentabilidade deveria ser da consolidada também, mas a gente já viu casos que você tem uma demonstração financeira consolidada, um relatório de sustentabilidade somente da controladora. Então, de acordo com o IFRS S1 e o CBPS 01, não está adequado. Deveria englobar todo mundo. Né? Isso. Se numa entidade já é difícil você ter os controles hoje de uma forma estruturada, né? Quando você fala de todas as entidades que consolidam, é mais difícil ainda, mas é o que a norma pede que seja reportadas. E informações conectadas. Então, a gente já falou um pouco da conexão, né? A gente não pode ter uma projeção, por exemplo, de crescimento num teste de impairment para demonstração financeira com uma projeção de crescimento com premissas totalmente diferentes para os relatórios de sustentabilidade. É lógico que o horizonte do relatório de sustentabilidade é maior, então o número não vai ser igual. Mas os fundamentos ali, a base do meu conceito de crescimento, tem que estar alinhado entre os órgãos ali de governança da entidade, tanto para as informações que eu estou usando para as demonstrações financeiras, quanto para as informações que vão vir aqui no relatório de sustentabilidade. Então, ela tem que estar conectada, elas não vão ser iguais, mas tem que estar conectada. As normas contábeis também, às vezes, determinam o que pode e não pode entrar, por exemplo, no teste de impairment. A gente não vai ter a mesma restrição ou a mesma rigidez nas informações que são utilizadas para o relatório de sustentabilidade. Porém, a base de informações tem que ser consistente, porque senão nós estamos falando em algum lugar está errado. E aí, qual é o termo que se usa nesse caso, né? Greenwashing. Está dizendo uma coisa, está fazendo outra coisa. Então,
tem que ter, não que toda vez tiver sem conexão uma coisa com a outra é greenwash, mas alguém pode dizer que está tendo greenwash porque as informações não têm conexão ou são inconsistentes. Então tem que ter bastante atenção aqui. Uhum. E aqui o conteúdo principal, que são os 4 pilares que eu comentei que foi inspirado lá no TCFD, que é governança, estratégia, gestão de risco, metas e métricas. Então, se você olha o IFRS S1 dá dessa forma, e como ele é a base de requisitos gerais, quando você olha o IFRS S2 também está estruturado dessa forma. É lógico que o IFRS S2 te traz detalhes relacionados ao clima, mas está com a mesma estrutura de conteúdo principal e a gente vai entrar em cada uma dessas caixinhas aqui, tá? Os requisitos gerais, fontes de orientação, de que forma que foram elaboradas, se elas estão ali, fonte de orientação e declaração de conformidade, né? Se elas foram elaboradas na íntegra, adotando aí o IFRS S1 e o IFRS S2, então tem que ter isso de forma clara, divulgado. O local das divulgações, então a gente está falando de um relatório de informações de sustentabilidade que não se confunde com o conjunto completo das demonstrações financeiras, mas o local de divulgação a gente sempre tem que olhar do ponto de vista se a entidade é regulada, aonde o regulador deixou especificado para que isso esteja divulgado. Então, pode ser que um regulador peça que seja divulgado em conjunto no relatório anual, ou de forma totalmente segregada, ou que faça referência de um do outro onde que está divulgado, mas a gente sempre vai ter que esperar que o legislador local ou o regulador dizer em que local, né, que essas divulgações vão ser feitas, porque as companhias estão sujeitas a eles. Então, o local de divulgações é de cada regulador aí. E quando não for regulado, quando for uma limitada, como é que faz? Então, o que a norma fala? O IFRS S1, ela fala o seguinte: tem que ser divulgado junto com as informações financeiras de propósito geral, que não se confunde com demonstração financeira completa. Se a gente olhar o CPC 00 ou o framework do IFRS, ele define as duas coisas. O que são informações financeiras de propósito geral e o que são demonstrações... Eu não me lembro a definição específica, mas ele segrega informações financeiras de uso geral e demonstrações financeiras. Onde é que eu tenho isso? Por exemplo, relatório de administração. Eu tenho um monte de informação de uso geral e, além disso, eu tenho a demonstração financeira e, nesse caso, eu também poderia ter junto um relatório de sustentabilidade. E aí eu vou avaliar caso a caso né, onde é que pode estar, onde é que pode não estar, mas eles, aqui, claramente, no mesmo local, né, ou junto, ou disponibilizado ao mesmo tempo para que se possa... Tem os waivers ali, como é que é o termo? Não é o waiver que eles usam, é os reliefs. Tem os reliefs do primeiro ano de adoção, mas deveria, a partir da adoção, já a partir do segundo ano, já deveria ser junto com as demonstrações financeiras, provavelmente dentro do mesmo relatório de uso geral, onde estão todas as informações da companhia. Isso mesmo. E as informações é requisito gerar informações comparativas, com exceção do que a gente vai falar aqui embaixo, que são todos os reliefs de primeiro ano de adoção. Julgamentos, incertezas... Aqui, ó, só uma coisa, declaração de conformidade. Dizer que foram preparados de acordo com as normas do IFRS Sustainability Standards e CBPS. Então, se eu for dizer de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, eu teria que usar, aí necessariamente eu teria que usar a norma do CFC, ou resolução do CFC, senão não poderia ter essa declaração aqui. Exatamente. Então, quando a gente está falando de relatório de sustentabilidade, a gente tem sim a aplicação de diversos julgamentos significativos, então é um requisito aí de divulgação em relação a isso também. Então, quais foram os julgamentos significativos aplicados pela companhia? Incertezas na mensuração, então a gente vai falar um pouquinho disso no módulo no final do dia, de julgamentos e incertezas, mas nos relatórios de sustentabilidade também precisaria ter. E está endereçado aqui a questão de erros também, né? A gente tem para as normas contábeis do IAS 8, que fala sobre correção de erros, enfim, mas aqui também está passível de erros e aí estaria passível também dos critérios específicos de divulgação e correção quando tiver a incorrência de erro. Mas a gente nem adotou ainda, já estamos falando dos erros, né? Mas assim, está previsto também essa questão, então... se tiver alguma coisa material e que incorra em erro e que tenha que ser corrigido posteriormente, a gente também tem um endereçamento aqui da forma como deve ser divulgado, tá bom? Então, tem critérios específicos aí de divulgação em relação a isso. Fazendo uma comparação, sim,
simples, né? A gente está acostumado com accounting, o IFRS 1 seria mais ou menos o que a gente tem na parte do accounting do framework, mais o IAS 1 de apresentação, mais o IAS 8 na parte que ele fala de políticas contábeis. Então, é a base de tudo que virá pela frente nas próximas normas, como a Priscila comentou. Exatamente. E aqui a gente tem eu vou sair um pouco aqui da frente do slide. A gente tem aqui que o IFRS 1 contempla os aspectos específicos e na transição, no ano de implementação, não é necessária a apresentação de informações comparativas. A entidade poderá divulgar informações de sustentabilidade após a divulgação das demonstrações financeiras, que são os critérios que a gente passou ali, e a gente tem que seguir também os do regulador, então tem que seguir aí os específicos. E a entidade poderá apresentar riscos e oportunidades somente relacionados ao clima, em relação ao IFRS 2, né? Então, a gente ainda não tem as normas em relação ao social e ao de governança, né? Mas aí, de governance, aí as entidades podem divulgar aí somente em relação ao clima, tá bom? Só fazer uma observação em relação a isso, Pri. Quando a gente fala, apesar do fato dos outros standards ainda não estarem disponíveis, os outros temáticos, né, que vão seguir para falar de força de trabalho, biodiversidade, energia, poluição, resíduos, enfim, se a gente usar alguns exemplos da norma europeia, não no ano de transição, porque a gente está falando de um relief, mas para os anos seguintes, a companhia tem que fazer a avaliação dos riscos e oportunidades de sustentabilidade de forma geral, ainda que o standard não esteja disponível, né? Então, isso acaba sendo um desafio adicional no começo, né? Que já para o S2, que é o de clima, você tem o guia completo, mas para os outros temas a companhia vai ter que fazer essa avaliação, né? Tem até o ISSB soltou na semana passada um documento do processo de identificação de gestão e de riscos e oportunidades de sustentabilidade, mas aí no segundo ano tem que trazer todos os riscos e oportunidades significativos, ainda que a norma específica não esteja disponível, né? Então acaba sendo um desafio grande aí a partir do segundo ano, e claro que se a empresa quiser já no primeiro ano divulgar tudo, também pode, né? Isso é uma opção que a norma dá de não ser divulgado no primeiro ano. Não pode esquecer, né? Exato. Bom, aqui é justamente a nossa definição de materialidade, então, peço licença aqui que eu só vou ler. As informações são materiais se a omissão, distorção ou obscuridade dessas informações puderem influenciar razoavelmente a decisão dos usuários primários sobre aí o fornecimento de recursos a uma entidade e influenciar as ações de sua administração. Então, foi isso que eu tentei falar aquela hora, eu não consegui lembrar as palavras. Não dá para lembrar essas palavras, não. Elas não são muito fáceis, não. Mas o que a gente quer dizer, basicamente, é aquilo que pode influenciar ali a informação ser útil, ser material para o usuário dessa informação. Então, se essa omissão aí tiver essa omissão ou essa distorção que puder afetar materialmente, né, essa informação aí é material, tá bom? E a gente sempre tem que considerar aí, quando a gente estiver divulgando as informações, a natureza e a magnitude, né, desses riscos e oportunidades que estão aí mapeados pela entidade. Então, eu falei para vocês que tem algumas entidades que fazem mapa de calor justamente para identificar ali o que é, né, essas questões de riscos e oportunidades que são materiais em relação à entidade e que pode gerar ou em termos de risco muito elevado ou em termos de ocorrência, e aí isso seria a informação material para o usuário. E aqui algumas perguntinhas que a gente pode fazer quando estiver fazendo essa avaliação. Então, se as informações aí são materiais, elas podem ser individualmente materiais, ou pode ser uma combinação com outras informações que tornam elas materiais, e no contexto geral aí das divulgações tomadas em conjunto. Então, pode ser que individualmente não seja, mas no agregado, quando você olha aquele tipo de informação, ela pode ser material aí tomada em conjunto em relação às informações de sustentabilidade. Analisar fatores quantitativos, mas também as informações qualitativas. Então, a gente, quando está falando de demonstração financeira, usa muito o quantitativo, né? O teste dos 10%, que a gente falou no outro módulo. Mas o qualitativo é muito importante nessas informações de sustentabilidade, porque realmente tem questões ali de riscos e oportunidades que são, né, mesmo avaliações
qualitativas, mas que a gente tem uma forma também de lidar com elas, né? Então, tem todo um mecanismo ali de você lidar com as informações qualitativas também. Verificar o efeito potencial aí nos fluxos de caixa futuro da entidade no curto, no médio e no longo prazo. Então, isso pode afetar esse risco que eu identifiquei? Ou essa oportunidade que eu identifiquei? Então, são perguntinhas que a gente pode fazer nos julgamentos de materialidade. E as probabilidades de ocorrência, que são os diversos cenários em que pode ser que a companhia esteja inserida. Então, se a gente está numa entidade de serviços, pode ser que a gente tenha dificuldade de verificar ali, né, qual que é a questão aí de riscos e oportunidades, ou probabilidade de ocorrência de alguma coisa. Mas pode ser que essa entidade, por exemplo, tenha riscos em relação a... Eu vi um relatório esses dias que era sobre, em relação ao clima especificamente, aí não era geral, que ele tinha muitas fugas dos ar refrigeradores dos ambientes de escritório, de agências, de coisa assim, que tinha muitas fugas desses gases, e que esses gases emitem aí os gases do efeito estufa. Então, tinha um alto índice ali nos gases de efeito estufa em relação a isso. Então, tem que analisar aí as probabilidades de ocorrência dos riscos que a entidade está exposta. E aqui a gente vai falar um pouquinho de cada uma dos 4 pilares, em relação ao que a companhia tem que se estruturar em relação à governança. Então, quando a gente fala de governança, a gente está falando ali de processos, de controles que a entidade tem que implementar para monitorar e gerenciar esses riscos e oportunidades. Então, a gente está falando especificamente de determinar quem são as pessoas que vão ser responsáveis por este monitoramento, de que forma que elas vão se reunir, de que forma que elas vão determinar quais são os itens que vão ser monitorados, de que forma que vão determinar ali quais são os riscos e oportunidades, qual vai ser a periodicidade dessas reuniões, a quais organismos que essas pessoas estão sujeitas, quais são as qualificações dessas pessoas também. Então, em termos de qualificação, é importante a gente ter pessoas ali capacitadas, muitas vezes são de áreas diversas, mas isso tudo encaixa aqui na parte de governança. Então, precisa ter essa estrutura robusta para que todas as outras aqui possam funcionar de forma adequada. Um comentário aqui que, na minha opinião, é importante, né, na parte de governança, da mesma forma que existe uma governança para aprovar e autorizar a emissão de demonstrações financeiras, e aí depende da estrutura de como é composta, né, societariamente a companhia. Então, você pode ter um comitê de auditoria, um conselho fiscal, um conselho de administração, enfim. Da mesma forma que você tem uma governança para aprovar isso, você vai ter que ter, provavelmente, vai ter que ter uma governança também para aprovar essas informações de sustentabilidade. Então, eventualmente, em alguns casos, os conselheiros ou membros do comitê ainda não perceberam a responsabilidade que eles vão ter nessa aprovação. Então, essa conscientização e essa antecipação nessa discussão e trazer para a conversa o quanto antes também é bastante importante para que esse processo possa funcionar e eles consigam estar em posição de aprovar e autorizar a emissão desses relatórios quando for o caso. Exatamente. E eles têm que estar totalmente conectados com a parte da estratégia, porque não adianta nada aqui eu gerenciar os riscos e oportunidades, ter ali, né, definido quem que vai, com qual periodicidade vai se reunir, ou o que vai ser determinado ali como riscos e oportunidades, se isso não estiver alinhado com a estratégia da entidade. Então, se a entidade tem uma estratégia de crescimento de mercado, e esse crescimento vai ser na instalação de uma indústria, e uma indústria altamente poluente, e de repente a governança falou assim, não, mas a gente vai ser net zero em determinado ano. Então, assim, não está conexo ali com a estratégia. Então, você precisa definir aqui toda a sua estratégia de negócio, de que forma está se olhando para a questão ESG dentro da estratégia e o modelo de negócio da entidade, para que se possa depois definir metas e métricas em relação ao atingimento desses índices, né? E poder definir aí, gerenciar esses riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade, alinhado na onde a companhia quer chegar aí no curto, no médio e no longo prazo. Então, tem que estar altamente conectado aqui os órgãos de governança alinhados com a estratégia da companhia em relação aos riscos e oportunidades ESG, tá? E aí, para sustentar tudo isso, a gente vai ter ali todo um processo de gestão de riscos, né? Então, para identificar, avaliar, priorizar, monitorar
e poder fornecer aí as informações, tanto para redefinições de estratégia, ou para que a governança também tome as suas decisões em relação ao que vai ser prioritário. Então, tudo isso aqui está dentro desse arcabouço de gestão de riscos e oportunidades. E eles vão trazer aí todas as informações também sobre o atingimento ali, o desempenho de metas e métricas, né? Que por mais que a gente fala que tenha muitas informações qualitativas, quando a gente vai no detalhe de alguns itens do ESG, a gente sabe que tem algumas questões que são, sim, métricas determinadas, né? É um pouco, em alguns casos, até prescritivo. Então, você tem metas e métricas que dá para se definir de forma clara e que elas vão ser, sim, monitoradas do ponto de vista de desempenho para verificar, atingiu, não atingiu, tem que mudar o plano, tem que mudar a estratégia, tem que redefinir essa meta. Então, esses 4 pilares, eles são uma conexão, uma junção, tem que estar totalmente trabalhando em conjunto para que a entidade atinja ali as metas e as métricas definidas e que possa executar o seu plano ali de governança e o seu plano de estratégico também no atingimento dessas metas ESG e na avaliação aí de riscos e aproveitamento aí das oportunidades também. E quando a gente fala que tem esses 4 pilares, a entidade precisa divulgar as informações. Então, a gente está dizendo que não basta ter, né, os organismos, você tem que divulgar essa informação, de que forma que isso está sendo tratado pela companhia. É aquilo que a gente falou no começo, a pressão vai muito além das demonstrações financeiras. Eles querem essas informações também. Então, a gente tem critérios específicos que devem ser divulgados dentro das informações de sustentabilidade. Um comentário que eu escutei num seminário que eu participei do ISSB, eles disseram o seguinte: a gente não está dizendo o que a companhia tem que fazer. Está dizendo o seguinte: divulgue o que você faz de bom para você atrair investidores, ter acesso a capital e mostrar como é que você está sendo responsável em relação a todos esses temas. Então, a divulgação e as informações transparentes. Isso. E tem aquela questão do divulgue ou explique, né? Então, pode ser que algum item específico não está sendo divulgado, mas divulga para o mercado por que não está sendo divulgado. Então, explique, né, para o seu usuário que aquilo é material, mas que existe alguma... a gente não pode culpar a não habilidade de produzir um dado para não divulgar esse dado, né? Mas existe lá na norma algumas questões que, em alguns casos, pode ser que a companhia ainda não tenha, né, essa informação para ser divulgada, mas aí ela tem que explicar, falar assim, não, essa informação é material, mas não foi divulgada, eu precisaria explicar ali por que não foi divulgada, tá bom? Então, toda a informação aí material seria importante ser divulgada, se não for, que seja explicada. E essa estrutura se aplica ao FRS 2 e também vai ser a estrutura utilizada nas que estão por vir, então nas publicações que estão por vir. E evitar a duplicidade de informações, que é o que a gente falou em relação a informações que estão no relatório de sustentabilidade que não sejam copiadas e coladas dentro das demonstrações financeiras sem uma análise mínima daquilo que seria impactado nas demonstrações financeiras, tá? Bom, aqui a gente vai para as divulgações específicas relacionadas ao clima. Em relação ao FRS 1, tudo bem? Tem algum comentário, alguma pergunta? Deixa eu só levar o microfone, só um minutinho. Vocês explicaram que o conceito de entidade que reporta está alinhado lá com a IFRS 10, então a gente já entendeu que as controladas vão entrar ali nesse mesmo conjunto. Mas em relação a joint ventures e coligadas, por exemplo, a gente tem alguma coisa já similar à IFRS 12, por exemplo, que me exige algum tipo de divulgação para entidades onde eu tenha participação com influência significativa minimamente, mas que eu não consolide? Isso daí ele começa a entrar na parte da cadeia de valor. Então, tem algumas informações, por exemplo, quando você, especificamente do IFRS 2, tem as divulgações relacionadas aos gases de efeito estufa, o protocolo GHG. Aí você tem escopo 1, 2 e 3. Escopo 1 é aquilo que está relacionado à sua atividade, escopo 2 está relacionado à energia, e escopo 3 está relacionado à sua cadeia de valor em geral. Então, provavelmente, as emissões dessas informações, as emissões de gás de efeito estufa das investidas coligadas, por exemplo, de joint ventures, deverão ser divulgadas através daí.
Aí começa uma outra discussão que a gente tem tido. Tá bom, mas se eu não controlo, não faz parte da minha estrutura de controles internos. Como é que eu vou ter confiança? Então, é um outro desafio que aparece, mas sim, tem esse tipo de informação e vai ter provavelmente para outras informações relacionadas à cadeia de valor ali dentro. Não sei se você tem algum comentário adicional ou quer corrigir alguma coisa. Não é corrigir, não, é só para talvez complementar. Tá? Acho que tá, sim. Tá funcionando aí? A gente falou que quando eu falo, parece que tem Uma voz do além? Para quem está no online? Mas assim, gente, só para talvez contribuir um pouco com as discussões práticas que a gente está tendo. Então, vou citar um exemplo de uma empresa, de uma holding, que tem um portfólio, mas não controla nenhuma empresa. Então, se você pensar e seguir simplesmente o que está na norma, né, a companhia vai reportar as suas próprias informações, enfim, sobre temas climáticos, temas de recursos humanos, consumo, que são irrisórias perto do todo, né? Então, o que a gente está discutindo na prática é como divulgar essas informações, que não necessariamente vão estar no campo do que é obrigatório, mas do ponto de vista suplementar, por exemplo, a empresa poderia incluir as informações do portfólio, divulgar informações dizendo basicamente o seguinte, né? Olha, eu não controlo essa empresa, mas eu tenho um investimento aqui importante de uma coligada, por exemplo, do setor de energia, cujos principais indicadores são esses daqui, entendeu? Então, são coisas que nós vamos ter que ver como o mercado vai se comportar e se adaptar, porque nesse caso, eu acredito que se você não divulgar nada, ficaria um relatório praticamente inócuo para uma hold que tem um portfólio e que pode não controlar nenhuma empresa, entendeu? Então, isso aí vai ser caso a caso de fato, mas se você pegar ao pé da letra, essa hold não consolidaria nada, entendeu? Mas poderia eventualmente apresentar como informações suplementares, aí a gente vai ter que ver quais são os mecanismos de respostas que na prática ainda não existem, entendeu? E se a gente volta no conceito das divulgações, das informações materiais, aquilo que gera valor, aquilo que é importante para tomar decisão, se a gente pegar o formal somente, não a essência, o conceitual, poderia até deixar fora, mas não traria muito sentido. Agora, vamos imaginar que você trabalha numa FPI. Tem a parte dos controles internos também, que vão ser outros desafios, como a gente comentou, né? É o que eu quero dizer, né? Que muitas vezes, para a sustentabilidade, as coisas não conseguem ser tão padronizadas como para a contabilidade. Acho que isso é por mais que se tenta, né, fazer uma padronização, você vai se deparar com situações como essa que eu expliquei, que você vai falar assim, puxa vida, eu como holding não tenho emissão de gases de efeito estufa praticamente nenhuma, mas eu tenho no meu portfólio grandes emissores, né? E eu vou simplesmente não divulgar isso, entendeu? Aí essa análise tem que ser feita e como que fazer isso de uma forma que esteja alinhada com a norma e também discutir como é que funcionaria então o processo de asseguração disso. Então, tem uma série de complicações que a gente vai ter que ver como que as coisas vão se desenvolver na prática. Tem uma outra pergunta feita pela Débora. Débora, você quer falar? Mais fácil. Tá. Ali no slide anterior, onde a gente falava das premissas, uma delas é da estratégia, onde a gente teria que divulgar o que a gente faz para fazer o gerenciamento de risco e oportunidades no curto, médio e longo prazo. Quando a gente fala de curto, médio e longo prazo, um exemplo, a gente pode ter algum impacto de fluxos de caixa futuro, geração de fluxo de caixa futuro, que impacte o meu impairment. Quando a gente vem para as DFs, a gente tem uma definição de curto prazo de 12 meses. A norma traz alguma sinergia de que o curto prazo vai ser tratado dessa mesma forma quando a gente for ter que fazer alguma divulgação dentro dessas três premissas? Que eu me lembre, não sei se o Colomba lembra de alguma coisa diferente. Eu acho que ela não faz essa amarração, mas assim, quando a gente olha o que é curto prazo no IAS 1, ele também remete ao modelo de negócio. Então, se o meu modelo de negócio, a operação minha, por exemplo, de construção é de 36 meses, eu deveria divulgar que meu curto prazo seria o 36 meses, alguma coisa nesse, o circulante e não circulante, corrente e não corrente, alguma coisa nesse sentido. E aí, quando a gente vai para o IFRS S1, o conceito que a gente tem usado é o seguinte: quando não tem alguma coisa explícita no IFRS S, mas tem alguma coisa explícita no IFRS Accounting, eu uso aquele conceito para trazer para cá. De qualquer forma, a divulgação da informação
relacionado ao modelo de negócio, como foi a análise da administração e aquilo que está sendo apresentado, é super importante para as pessoas entenderem qual foi o racional, né? Como foram feitas as decisões para fazer a divulgação daquela forma. Não sei se respondeu. Sim. Isso. Porque assim, eu posso ter um competidor que não compara porque o modelo de negócio talvez seja diferente, a operação dele pode ser um pouco diferente e a conclusão pode ser diferente lá. Não sei se você tem algum comentário. Comentou de realmente quando você olha para a sustentabilidade, você não vai conseguir fazer essa padronização. Exatamente, talvez. Exatamente. Bom, quando a gente está falando aqui de divulgação em relação ao clima, né? A gente inclui aí tanto os fatores, os riscos físicos, que é aquele que a gente fala de eventos crônicos ou eventos agudos, então as secas extremas que pode afetar aí minha cadeia de produção, e os severos, que é o aumento da temperatura até um determinado nível, o aumento do nível do mar, então são questões mais abrangentes, então que possivelmente você não consegue mais mudar, né? E os eventos riscos físicos incluem também os eventos agudos, que é secas extremas, enchentes, alterações do clima cada vez mais frequentes, cada vez mais severos. E inclui também os riscos de transição, então cada vez mais a gente está vendo aí os reguladores emitindo normas para que sejam divulgadas as informações, mas a gente pode vir aí a ter limitadores, né, nas emissões, porque a gente tem o próprio governo se comprometendo com algumas metas, então as companhias podem se comprometer aí com algumas metas também, pode ser que alguma coisa disso vire uma lei, alguma coisa específica. Tem um projeto de lei no forno aí para sair que vai estabelecer o sistema brasileiro de compensação e emissão e vai ter provavelmente uma implementação ao longo de 5, 6 anos, vai ter alocação de metas, então isso é uma realidade que vai aparecer mais rápido do que a gente imagina. Isso, e que a gente tem que avaliar aí como riscos de transição. Então, nessa questão de atingimento dessas metas que vão ser estabelecidas via lei, né? Também inclui aqui nessa questão de divulgação das questões climáticas. E as oportunidades em relação ao clima, então são os potenciais efeitos positivos que pode trazer aí para as entidades. E aí algumas entidades podem falar assim, mas algumas oportunidades podem ser estratégicas, né? Aí as companhias não querer divulgar. Então, a gente fala que também as oportunidades a gente deveria divulgar. Tem algumas questões bem específicas que podem não ser divulgadas, mas o que a gente espera é que a informação esteja ali também, tanto do risco quanto das oportunidades, que pode afetar aí os fluxos de caixa da entidade. Isso aí a gente já falou o treinamento inteiro. E aí vamos para as questões específicas aqui em relação a questões de estratégia. Então, como a gente tem falado aqui, pode ser que a entidade ela vai apresentar essas informações, né? Como que ela planeja responder aí aos riscos e oportunidades em relação à alteração do modelo de negócios. Então, pode ser que ela troque os equipamentos, né, por equipamentos menos poluentes, pode ser que ela troque toda a frota de distribuição dos produtos dela, um comércio varejista, de caminhões a combustão para caminhões elétricos. Então, pode ser que ela troque os refrigeradores, que tem ali as emissões também, os gases refrigerantes que saem ali dos aparelhos, pode trocar também todos os equipamentos nos pontos de venda. Então, pode ser que ela tenha que alterar ali o modelo de negócio delas para atingir essas metas, responder a esses riscos e oportunidades climáticas. Plano de transição climática, então pode ser que ela, para reduzir as emissões ali do escopo 2, que a gente vai falar um pouco na sequência, ela troque ali a energia que ela utiliza por uma energia limpa, utilizando painéis solares. Então pode ser que ela tenha ali plano de transição climática e os esforços e os recursos destinados para a mitigação e adaptação do modelo de negócio da transição climática. E, de novo, a gente vai ter informações quantitativas e qualitativas em relação ao progresso e o atingimento dessas alterações, dessa transição nos relatórios de sustentabilidade. Tá bom. Estou controlando o tempo, gente. Já Eu vou até parar de falar para não interromper aqui. A gente também vai ter aqui as divulgações da estratégia em relação à resiliência climática, então, análise de cenários, que a gente já falou um pouco, informações razoáveis e verificáveis e disponíveis ali sem custo ou esforço indevido.
uma abordagem compatível com as suas habilidades e capacidades de gerar essa informação, de gerar esse dado. Então, a gente sabe que as companhias têm níveis de maturação aí diferentes em relação ao tratamento das informações, mas tem que ser ali adequado ao porte de cada entidade. E orientações de aplicação. Então, tudo aquilo que eu utilizei como premissa para decisão ali, para a estratégia desses riscos e oportunidades também devem estar divulgados. Em relação ao IFRS 2, esse é o último slide do IFRS 2, depois a gente tem mais um só. Então, a gente tem aí a separação de metas e métricas. Então, a gente tem metas gerais, que são as intersetoriais. A gente tem metas setoriais, que são inspirado aí no SASB, que tem 77 setores aí que a gente tem métricas bem definidas de como deve ser divulgado cada tipo de entidade, e tem as metas climáticas aí, quantitativas e qualitativas. A gente já falou, o Ardito falou um pouco dos gases de emissão aí do efeito estufa, né? Escopo 1, que são aqueles emitidos pela própria entidade, no seu processo de fabricação, né? A gente tem o escopo 2, que são as emissões em relação à utilização da energia comprada, ou da utilização ali da energia que a entidade compra para poder operar. E tem o escopo 3, que é na cadeia. Então, como que vai capturar essas informações também do escopo 3 é um desafio, tanto que o escopo 3 está fora aí da divulgação no ano de adoção, porque também tem uma dificuldade da própria entidade, mas também na cadeia, né? Aqui, riscos físicos e climáticos, então deveria ter aí metas em relação a isso, metas e métricas também. Então, se a gente tiver aí um ativo imobilizado, que é em área sujeita a alagamentos, então pode ser que isso aconteça com mais frequência, pode danificar o ativo. Então, eu tenho que ter ali metas e métricas se a ocorrência, ou a probabilidade de ocorrência disso, o que eu vou fazer, qual que vai ser o meu plano ali, qual vai ser a minha meta. Vou trocar aquele parque fabril para outro lugar, para outra localidade, então tem que aí definir as metas e métricas em relação aos riscos físicos e de transição. Oportunidades climáticas, que a gente já falou um pouquinho também. Alocação de capital, para onde que está indo aí o investimento em relação ao atingimento das metas e métricas relacionadas ao clima. Preços internos de carbono e remuneração dos executivos que estejam atreladas ao atingimento dessas metas e métricas, as ESG. E as informações setoriais, que ele utiliza muito lá tem toda uma orientação, um guidance de 77 setores que vem do próprio SASB. Se alguém teve a oportunidade de ver algum, ele é bem prescritivo em relação ao que deve ser divulgado, e dependendo da entidade tem que utilizar uns 3, 4 setores, porque atua em alguns segmentos diferentes. Tem em português nas normas do CBPS também o GAS. E para tudo isso acontecer, a gente precisa ter pessoas e organização comprometida, né? Governança, modelo operacional, políticas, treinamento, pessoas capacitadas. E a gente precisa aí de todo um processo aí de controles internos, coleta de dados, sistema, integração entre as diversas áreas. Então, para tudo isso acontecer, a companhia tem que se movimentar em diversas áreas aí para poder atender com a qualidade que a gente espera das informações do IFRS S1 e IFRS S2. E temos mais um slide só, que é em relação às iniciativas aí do IFRS Foundation. Até aqui tudo bem? Do IFRS S1 e S2? Então eu vou passar e aí depois a gente abre se tiver tempo ainda para pergunta. Depois vocês vão receber um material com todos os links que está na apresentação, tá bom? No e-mail de agradecimento todo mundo vai receber. Tem um exposure draft que os comentários até hoje, eu deixei aqui ainda, que é em relação a divulgações relacionadas ao clima. Essas incertezas nas demonstrações financeiras, então é um conjunto de acho que 8 ou 10 exemplos de informações que são relacionadas à sustentabilidade, mas que deveriam estar divulgadas nas demonstrações financeiras. Pelo menos ser analisadas a necessidade de divulgação. E isso daí, no fim das contas, é mais ou menos uma resposta a um movimento que teve de mandando cartas para o IFRIC, dizendo que muitas empresas diziam que ia ser net zero em 2030, mas não tinham passivo no balanço.
o IFE que analisou falou, não, realmente não tem que ter, porque ele está dizendo que lá em 2030 você não tem um evento passado, obrigação presente, probabilidade de saída de caixa, que são os 3 pilares do IAS 37. Mas aí, para ajudar nas informações, eles começaram uma discussão adicional que tem como resultado esse exposure draft, que deve sair pelo menos para falar das divulgações. Levei em consideração isso não afeta o contábil, portanto... A maioria dos exemplos que eles colocam lá fala que não tem efeito. Vale a pena dar uma olhadinha, porque acho que é bastante interessante. E justamente esse do IAS 37 está aqui, então depois a gente vai compartilhar o link também, né? Estão juntos ali. Né? Isso, estão juntos. Semana passada teve esse aqui, em relação a riscos e oportunidades na divulgação de informação material, então um guidance super rico em relação a ajudar as companhias a como definir ali o que é material. Esse né? Que o Colombari comentou que saiu semana passada. Isso. Tem uma publicação também que fala daí da interoperabilidade, de um guidance que fala sobre o IFRS Foundation e o EFRAG, que é as normas ali para a União Europeia. E aqui, eu acho que eu queria destacar esse daqui, que é em relação aos próximos projetos, né, que é de biodiversidade, ecossistemas e capital humano. Esses dois são provavelmente as próximas normas que eles devem emitir. Eles estão num processo que eles chamam de pesquisa. Essa pesquisa deve ir até o 2º semestre do ano que vem, e aí eles definem se vão seguir com a emissão ou não dessas novas 2 normas. Então, uma já vai ser a Human Capital, né, capital humano, recursos humanos, vai ser relacionada a social, não é mais ambiental. Biodiversidade está relacionado com o ambiental ainda, e são normas que a gente já vê, né, Maurício, nas normas do ISRS da Europa tem normas parecidas. Então, a minha opinião é que eles devem aprovar para seguir nessa linha, para estar meio que caminhando de uma forma parecida com as normas do ISRS. E aqui a gente vê o IASB se movimentando, o ISSB se movimentando, o IFRIC se movimentando, então é uma conexão aqui de informações para trazer a informação mais completa aí para o usuário. E aqui são alguns materiais da PwC, vocês vão receber os links também, tá? No e-mail de agradecimento. Então, a gente tem um material aqui em português, que é sobre essa questão de divulgação do IFRS S1, então um compilado de informações bem interessante. 2 também. Isso, IFRS 1 e 2, isso. Ali a gente tem um report guide, que é do Global, tá bem legal também, ele traz a comparação ali das 3 normas também, então a gente tem que ler com cuidado, que a materialidade ele fala de cada uma das 3 normas, quem é um já material conhece... aberto. Desculpa. Tudo bem. Eu ia falar só que é um material aberto. Só estou preocupado com o tempo. Vai acabar. Não queria te cortar. Quem está acostumado com o nosso IFRS Man of Accounting, né? PwC IFRS Man of Accounting, isso aqui seria como se fosse o Man of Accounting de sustentabilidade. E ele é de acesso público. Então, vale a pena dar uma olhada. Ele é quebrado por capítulos. Vocês podem se interessar por exemplo, materialidade, que é um capítulo bastante relevante. É o que eu mais, de acordo com as nossas... com o nosso monitoramento é o mais acessado, então vale a pena dar uma olhada se tiverem interesse, porque está aberto, está em inglês, mas está público. Quer falar do outro? Pode falar. Esse daqui, desculpa, você ficou Tudo bravo, bem. Ficou bravo comigo, né? Imagina. Pode falar, imagina. Esse daqui é um mapeamento global de como é que está por país a obrigatoriedade ou como é que está o sistema regulatório de adoção de normas de sustentabilidade. Então, se vocês entrarem lá, vocês vão ver que ainda não está atualizado do Brasil, quem atualiza sou eu. O link chegou hoje para fazer a atualização, dizendo que as 2 normas do CBPS já saíram, lá estava dizendo que elas sairiam, tem que falar da norma do Bacen que você falou, né, Pri? Enfim, mas se você tem um mapinha e vocês olham, eu quero saber como é que está, sei lá, na Argélia. Eu entro lá e vejo como é que está. Então, talvez não tenha nada da Argélia, mas, enfim, tem vários países, vocês podem procurar e ver o que a gente vai achar. É isso aí. Perguntas, eu não sei se a gente tem tempo, porque a gente usou aí para finalizar, tem uma mensagenzinha ali. A gente agradece a atenção de vocês, agradecemos o nosso público. Quem a gente não respondeu as perguntas no online, a gente vai tentar aí, de alguma forma, endereçar também. E obrigada pela participação, pelas perguntas aqui também. E aqui fica o nosso contato, se alguém precisar entrar em contato com a gente. E é isso. Tá bom? Calma. Quem está no online, a gente vai encerrar a transmissão agora. Agradeço a participação de vocês por terem ficado com a gente até agora. A gente passou 2 minutinhos aqui. Por isso que eu saí correndo naquela hora, não queria te atravessar, não. Tudo bem. E a gente volta no módulo das 2 da tarde, vocês vão receber
vocês vão receber um link com o módulo das 2h, tá bom? Obrigada pela presença e até o próximo módulo para quem está online. Para quem está aqui, só um minutinho. É esse QR Code, pessoal.